Olá, boa noite. Carla Gregório aqui de volta. O Papo com a Preta de hoje, dia 25/8, é, aconteceu às 19 horas através da TV Portal Favelas. Se você não viu, corre lá para ver. Está lá disponível, tanto no Facebook quanto no YouTube. E hoje nós falamos sobre N coisas política, juridicamente, falamos sobre a questão da probabilidade de um impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Falamos sobre a dificuldade de acesso à informação, à notícia e à formação política dos nossos jovens, das nossas potências das favelas. E aí, logo depois que a gente terminou o programa, me assustei. Meu ting-ling já ia caindo no chão. Logo depois que a gente terminou o programa, eu comecei a fazer uma leitura, que eu sempre faço uma leitura de alguns sites de notícia. E aí saiu aqui a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre as verbas de campanha que devem ser proporcional entre brancos e pretos a partir de 2022. Resumindo, esse ano ainda vai ser aquele tete a tete de o preto se mata para conseguir 100 votos, enquanto o branco faz pouco esforço para conseguir os mesmos 100. Mas para 2022, a proposta divisão do fundo partidário. Nós estamos falando de 2 bilhões de reais aproximadamente, e essa divisão deverá ser proporcional pela quantidade de pretos e quantidade de brancos que se tem. Haverá também a divisão do horário, né? E esse horário será dividido irmãmente, igualmente. A igualitariedade, palavra bonita, né? Assim a gente espera que aconteça. E aí, falando sobre essa questão, vamos voltar um pouquinho nas eleições de 2018. Eu trabalhei como voluntária e apoiando candidaturas de pessoas pretas, oriundas de favela, fortes e potentes. E eu vi como somos tratados tão diferentemente dentro desses partidos. O que é oferecido para um candidato branco não é oferecido para o candidato preto na mesma proporcionalidade. Para a pessoa que eu estava apoiando conseguir 5.000 santinhos, vocês não têm noção do esforço que nós fizemos. De quantos e-mails, de quantas visitas na sede do partido nós fizemos para conseguir 5.000 santinhos. E obrigatoriamente o santinho tinha que vir com a pessoa branca do partido, que é a top, do lado. Moral da história, a pessoa branca se elegeu. Porque para certos brancos que tem aquele pensamento, nossa, eu não sou racista, eu vou votar nela porque ela está aqui junto com a preta. Então, é complicado. O antirracismo vai muito além de você votar em alguém porque está apoiando uma causa com uma pessoa preta na capa. Às vezes esse é explícito, o racismo explícito. Nem sempre o que a capa mostra é a realidade. Obviamente que os partidos políticos já estão reclamando e se degladiando por conta dessa decisão do TSE, né? Você acha mesmo que eles iam aceitar isso de boa e dizer assim, tá bom, tio, a gente vai estudar como é que vai fazer e tudo vai dar certo e tudo vai ser correto? Óbvio que não. Eles não vão aceitar dessa forma,
até porque isso quebra toda a estrutura de que o poder tem que ser branco. Toda a estrutura de que o poder tem que ser branco. A última palavra é a palavra do homem branco. Quando a gente coloca sobre ocupar as estruturas de poder, ocupar os espaços de poder, quando a gente coloca isso, nós colocamos na seguinte proporção de olhar. Imagina um exemplo da falta de uma creche dentro, vou jogar a minha favela como parâmetro, tá? Porque falta. Dentro do Complexo do Lins, nós temos 2 creches públicas. 2 creches públicas. São 2? Uma, 2. São 3 creches públicas, desculpa. E são 2 creches, são 3 públicas e 2 creches conveniadas. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Nós estamos falando de 10 favelas. 10 favelas. Então, digamos que... me perdi, gente. Deixa eu voltar aqui. Atinar. Então, assim, são 10 favelas, precisaria de, no mínimo, uma creche em cada uma dessas favelas. Mão de obra tem aqui dentro. Nós temos pedagogos aqui dentro, nós temos lactaristas, nós temos pessoas disponíveis para trabalhar. A mão de obra tem toda aqui. Mas o Estado não quer isso. Então, a cada eleição, entra uma creche. Por quê? É o ganho do voto. É o ganho do voto. E se nós tivéssemos dentro do espaço de poder os nossos, nessa proporcionalidade que somos, se eu faço parte de 54% da população brasileira que se declara negra ou parda, por que será que quando abre a porta o cara que tem a caneta para assinar e resolver um problema desse tamanho, esse cara nunca sequer nem pisou dentro de uma favela? Ele não tem noção do que é. A mesma coisa serve para todo e qualquer problema que existe. Nossos problemas são resolvidos politicamente. É o primeiro passo que nós precisamos ter noção. E a partir do momento que os nossos problemas são resolvidos politicamente, a gente precisa sim ocupar esses espaços. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Ninguém está dizendo para você que é fácil. Só que é muito mais difícil, vou puxar para a minha favela novamente, um local como o Complexo do Lins, ter apenas um posto de saúde, que é o Dr. Carlos Gentili de Mello. E que depois que houve essa transformação de que metade é atendida pelo posto, a outra metade é atendida por clínica da família, o atendimento piorou muito. Isso é decisão política. É decisão política. Quem decide quantos médicos vai ter no posto, se vai ter uma enfermeira para atender as crianças e depois levar lá dentro só a receita para o médico assinar, isso é decisão política. Nós precisamos ocupar esses espaços. Quando eu falo nós no sentido de irmandade. Né? O povo preto é um povo tão abençoado que a gente passa pela rua e eu posso nunca ter visto aquela pessoa na minha vida, mas ela olha para mim, ela dá um sorriso, ela acena com a cabeça, é um oi, isso é ancestralidade. Então o Papo de Preta voltou aqui, através desse vídeo, para falar sobre isso, essa proporcionalidade, seja
na divisão do fundo partidário, seja na divisão do tempo de TV, seja na divisão do tempo de rádio, seja na divisão dos convites para alavancar as candidaturas, isso veio há bom tempo, um momento onde nós estamos aí debatendo as candidaturas antirracistas, que são necessários, são assuntos necessários. Hoje não é mais essa de, isso é mimimi. Não é. Quando o segurança enforca um garoto negro dentro do supermercado e na frente da mãe e um tempo depois um outro garoto negro é perseguido dentro desse mercado, mesma rede de supermercado, isso não é mimimi, gente. Isso é estrutura. Quando a polícia dá 5 tiros num garoto que está voltando da faculdade, no dia seguinte aparece nos jornais de que ele trocou tiro. E quando a polícia entra na casa e mata um garoto de 14 anos, alegando que invadiu porque viu sei lá o quê, isso é estrutura. Isso é estrutura. Isso não é por acaso. Não é por acaso que as balas perdidas não encontram corpos brancos na Zona Sul. E na Zona Sul tem favela. Sabia, não? Tem, um monte. Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Vidigal, tudo lá na Zona Sul. Por que lá não acontece desse jeito? Isso é estrutura política. É estrutural. A forma que nós temos de lutar contra isso é também tendo voz nos espaços de poder. Quando eu falo sobre a questão de termos voz nos espaços de poder, é porque não adianta a gente fazer ato, não adianta a gente fazer passeata, não adianta fazer umas abaixo-assinado, não adianta dialogarmos sobre qualquer outra coisa e na hora de abrir a porta para ter o cara que tem a caneta para tomar a decisão, ele não é um dos nossos. Para uma pessoa branca reconhecer os privilégios que ela tem somente pela cor de pele, é um sacrifício. Às vezes ela está dentro da favela, como diz o Celso Ataíde, dentro da favela, todo mundo com o pé no chão, pé na lama. Na hora da raiva, o moleque branco que está lá com o short todo rasgado, ele chama o garoto preto de macaco. É estrutura. E para a gente mexer nessa estrutura, além de nós mesmos termos que nos movimentar, a gente precisa sim adentrar esses espaços de poder e disputar de igual para igual com qualquer pessoa, dentro do respeito, dentro do nosso acreditar, com a nossa galera. E não adianta você subir sozinho, você tem que subir e levar a tua galera. Porque é assim que tá aí, do jeito que tá. Quando você vê a foto no Congresso da votação do impeachment da Dilma, novamente, não estou falando de partido, tá? Eu tenho aquela foto na minha memória até hoje. Como aquilo ali me representa se ali não tem pretos? Essa medida, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela ainda vai gerar muito debate, muita discussão, ainda vai gerar muita areia vai rolar e muita pedra vai voar, se é que vocês me entendem. Acredito piamente que é uma decisão sábia, é necessária, não foi uma decisão por bondade, tá? Então, quando ele coloca aqui, vou até ler para vocês,
quando ele coloca de que a decisão dele, vou ler os dois, ele mandou no Twitter, tá? Primeiro, a mensagem que está no Twitter, que eu consigo visualizar agora, é o seguinte: o TSE aprovou hoje, por maioria, que a divisão de recursos e de tempo de TV para candidatos negros deve ser proporcional à quantidade de registros de candidatura. É um momento muito importante na vida do tribunal e do país. E aí ele completa no outro Twitter, numa outra mensagem: há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois nós, do Tribunal Superior Eleitoral, hoje afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Eu corrigiria, porque não é de todas as cores, né? Vocês só estão querendo colocar a tinta preta no lugar que é de direito, uma vez que a Constituição diz que todos somos iguais perante as leis, e não é isso que acontece. E é isso. Eu acredito que vai pipocar muita informação a respeito. Os partidos já estão brigando porque não querem dividir o bolo. É proporcional, tá, gente? Proporcional. Ou seja, tem 60 pretos e 40 brancos, 60% do valor é dos pretos, 40% é dos brancos. Aí tá aquela... Eu já tinha pensado, eu já tinha até mencionado. A lei, eles vão procurar dentro da lei uma forma de tirar a gente da história, novamente. E cabe a nós poder correr atrás para se manter vivo dentro dessa história. Esse é um assunto que ele vai render muito. Obviamente que eu não estou certa em tudo, ainda bem. É muito chato quando a pessoa acha que está certa em tudo. Mas eu acredito que a gente vai ainda conversar várias vezes a respeito, e acredito realmente que é um passo dado para que a gente consiga ocupar esses espaços de poder de verdade. Agora aguardar o que os partidos que mandam no país, mandam e desmandam, vão decidir se eles vão realmente ter a cara de colocar proporcionalmente candidaturas pretas para disputar esses espaços de poder, ou se eles vão simplesmente embranquecer todas as candidaturas para não ter que dividir o bolo conosco. É isso aí. Papo de Preta tá indo. Uma ótima noite para todos. Um ótimo dia para quem for ver o vídeo durante o dia. E a qualquer momento a gente volta. Um abraço.